Capítulo 10. Poço dos Anjos. Enfim o inverno negro e aqueles dias sombrios partiram para outras bandas, como uma névoa que se esvai ao chegar à luz, como uma nuvem que a viração tange calma e preguiçosa, mas partiram acenando um olhar traiçoeiro, um até logo, um sarcástico até breve. Seus vergões ostentavam ainda frescos, presentes nas folhas murchas, queimadas pelo sopro mortal daquele bálsamo, no capim amarelo, seco. De novo voltaram os ventos uivantes do mês de setembro, assoviando tênue melodia em rajadas baforentas de calor. Irene retirava do poço as pesadas latas de água, manuseando com sôfrego as rústicas manivelas de chofre. Num olhar perdido, viu aparecer na porteira um senhor de idade, bastante magro, com um velho chapéu preto e a bengala a tiracolo. Não teve dúvidas, era seu Damasceno, padrasto de Manuel. Um sentimento de alegria tomou-lhe a face. Antes mesmo que o velho chegasse, correu-lhe ao encontro. Quem sabe trouxesse uma carta. Ao aproximar, viu-lhe nos olhos o brilho fosco da desilusão, o olhar vazio daquelas horas fúnebres. Notou-lhe a lágrima transbordando por entre as pálpebras. A voz não se atreveu a quebrar o silêncio que hipnotizara ambos. Um não queria dizer o que o outro imaginava, o outro não queria ter certeza do que outro já sabia. Irene debruçou-se nos braços do velho que agora chorava em desmantelado pranto. Seu João e Dona Angélica se aproximaram em passos lentos, não encontrando naquele abraço nada que fustigasse qualquer ressentimento, mas ao ver a filha e o velho se corroendo em pranto, puseram-se a orvalhar seus olhos também com a certeza do incerto. Mas o que está acontecendo? Perguntou Dona Angélica com susto. É o Manuel. Balbuciou o velho. Morreu. Dona Angélica compreenderá naquele instante a dor que escorria por entre os olhos úmidos de Irene. Não havia ali só saudades do amigo inseparável dos bancos da escola, mas um sentimento de amor, próprio dessa idade, avassalador, temível. Irene não soube controlar-se diante do pai e em murmurinhos fora abraçar o pai, que chorou com a filha. O velório foi simbólico, sobre a mesa apenas uma foto, a bandeira brasileira dobrada com fino trato, uma condecoração, algumas velas. Em combate, no Paraguai, Manuel havia sido morto, em bravura jamais vista. O corpo jazia esquecido em algum vereda dos campos paraguaios. No cemitério apenas uma cruz, e um amontoado de terras, simbolizavam estar ali em derradeiro sono, os restos de Manuel. Antes das honrarias finais, seu Damasceno tirou do bolso um pequeno pedaço de papel, engasgado com a dor que subia no peito, levantou forças para ler para todos os ali presentes, o último pedido do enteado. Querido pai, que Deus o abençoe. Espero entregar-lhe em mãos esta carta como prova de minha vitória e da certeza que voltei para o meu precioso lugar. Aqui tenho morrido de saudades, cada dia é um eterno passamento que me devora e corrói como os vermes que tenho visto comer a carne crua de meus amigos. Tenho saudades do Inhaca, meu velho cão, da tia Jurema, que tanto estimo, de madrinha Josefa, valiosa alma, do meu Ventania, falava do cavalo branco, dos passarinhos que alegravam minhas manhãs, mas acima de tudo, saudades de Irene, minha flor, minha vida. Se estiver lendo essa carta, minha doce pétala da flor da mangabeira, deve estar chorando sobre meus restos, mas por favor, criança, não chore. Eu estarei junto de ti eternamente, quando o vento soprar seus longos cabelos, quando as ondas fortes do rio molhar bravios seus seios, quando o clarão do relâmpago cortar a noite escura, em tudo estarei, minha imagem a perseguirá para sempre, como uma sombra, um anjo da guarda que esperará em luz o dia de nosso reencontro. Me espere! Todos choraram frente àquela póstuma declaração, saudades do rapaz alegre, brincalhão. Manuel trazia em si a jovialidade dessas almas inquietantes, da vivacidade imensurável desses seres que não conheciam o medo. Destemido, não se vergava a imponência do Paraná. Em suaves braçadas atravessava de margem a margem, dizia ser amigo de Yara, abençoado por ela, amigo dos caboclos d'água, parente das sereias. Sabia dos rios os segredos, conhecia cada poço, ombando deles e mergulhões tardios e aventureiros. Trazia consigo um não sei o que de inquietação. Tantas foram as vezes que importunava os vizinhos com sustos, peraltices, gracejos maquiavélicos.
Enquanto muitos esperavam o fruto cair, ou perdiam horas com a taquara, ele agarrava-se aos troncos das árvores e com tamanha destreza encontrava o pomo nos galhos mais finos. Lá mesmo deleitava-se com o troféu fazendo macaquices aos derrotados que lá embaixo só esperavam as sobras. Quando Irene estava por perto trazia-lhe o fruto intacto, o prêmio agora era um tímido beijo no rosto. Adorava o mel das caixinhas de marimbondo, não lhe importasse o ferrão e a dor que a muitas vezes se submetia. Quando o cortiço encontrava-se por entre as frondes mais baixas das árvores, tomava-lhes de supetão e saía correndo com a turba dos insetos lhe fazendo esquisita perseguição. Como de costume, ia em direção onde houvesse mais pessoas, uma maneira de obrigá-las a participar da diabrura. A correria e a algazarra tomava conta dos ares. Mas as peraltices que afloravam em sua pele não tiravam o brilho do rapaz bom e caridoso. Aos idosos dispensava tamanha atenção e carinho. Prestativo, estava sempre disposto a qualquer tarefa. Capinar, puxar a água do poço, ajuntar o zebu, varrer o quintal, limpar o pomar, enfim, tudo que pudesse cair nas graças dos mais velhos, quem sabe procurasse com isso aplacar os comentários maledicentes que diziam dele, apegando-se a aliados tão poderosos. A ilha perdia com sua morte a vivacidade com que Manuel via a vida. Irene perdia a própria vida tão arraigada a Manuel. Passou-se os dias, mas não cessaram de incomodar Irene, a saudade e a melancolia. Absorta, não se continham ao relembrar detalhes cada vez mais vivos, mais brilhantes. Passava horas caminhando pelo terreiro. Lembrava-se de Manuel a cada passo, a cada suspiro. Queria encontrá-lo de novo no verde da plantação de milho, que agora cedia lugar ao roçado de abóboras e feijão de corda. Queria tocar suas mãos de novo e percorrer as matas em busca das deliciosas guaviras, dos marmelinhos, dos cajuzinhos do mato, sempre degustados após um beijo, ou ainda quando ajuntavam as frutas do pé de 7 copas para lançá-las ao rio, sem falar das vezes que se escondiam atrás dos troncos das árvores atirando as verdes e espinhosas mamonas. Irene agora fazia as coisas com pouco desvelo, coisa notada pelos familiares, que compreendiam com carinho e afagos. A única coisa que lhe fazia esquecer aquelas horas tristes era Jacozinho, filho do casal Zé Pedro e Joana, recém-nascido, e a quem dedicava longos momentos de contemplação. Se houvesse tido um filho, Manuel estaria perpetuado, e suas molequices logo mais percorriam a ilha de ponta a ponta. Tão logo voltava da casa de Zé Pedro e deparava-se em seu quarto, voltava as tristezas e a solicitude de outrora. Pesadelos lhe rondavam soturnamente a mente, onde via Manuel chamando a plangente, às margens do rio. Era um domingo e todos almoçariam em casa de Zé Pedro, por ocasião do batismo de Jacozinho. Irene, com a desculpa das mensais cólicas, ficou em casa e só iria mais tarde, na hora do almoço. Não houve impedimentos, Vicente viria buscá-la. Com a certeza de que haviam todos se retirado, vestiu-se da mais linda fazenda, aquela que comprará para o casamento do irmão. Borrifou com os finos dedos o resto de perfume que ganhará de Aparecida e escovou a cabeleira em demorada paciência. Saltou-se, calçou as sandálias ainda virgens e partiu. Mas não fora em direção à vivenda de Zé Pedro, tomar o curso do rio. Vagueou pela margem, pensativa, misturando suas lágrimas às águas bravias que assomavam às vistas. Chegou enfim ao local premeditado. O Poço dos Anjos, local à beira-rio, temido, assustador. A praia hipnotizava os banhistas com sua areia branca e limpa, o balançar calmo das ondas, como uma sereia conduzia os inexperientes ao abismo profundo da morte. Não esboçou receios. Tirou as sandálias, deixando-as na praia e calmamente foi sendo atraída pelas águas serenas que lhe banhavam docemente. O rio cobriu-lhe os pés, os joelhos, depois tocou-lhe a barriga, enquanto Irene caminhava cada vez mais para o fundo, como se estivesse envolta por um fluido que lhe tomava consciência, como se visse do outro lado Manuel acenando-lhe um beijo. Os seios aos poucos tocaram as águas, quando de repente, sumiu-se. As águas antes calmas que acariciavam seu corpo, se converteram instantaneamente num monstro horrível que a tragara para sempre, num abraço mortal e traiçoeiro. De luto cobriu-se a humilde casa de seu João. Nunca mais viram a doce Irene. Não acharam seu franzino corpo, mas a certeza era tão real como aquelas diminutas sandálias que ficaram às margens do imponente Paraná. Capítulo 11. Retirantes.
A notícia espalhou-se depressa pela ilha. A construção de uma barragem rio acima. Dentro de 2 ou 3 anos estaria pronta e certamente toda a ilha ou grande parte dela se perderia encoberta pelas águas. Gente do governo esteve na ilha a fim de convencer os ilhéus a se mudarem dentro desse período para o povoamento mais perto. Lá receberiam pequenos lotes e auxílio para prosseguirem suas vidas. Mas aquela raça não poderia viver sem sua ilha, sem seu modo peculiar, sem seu mundo particular, fechado, diferente. Como poderiam viver abauroando-se a uma multidão de gente, de carroças? A vida no povoado não presta. A ilha demoraria a inundar-se, mas o certo é que bem antes disto, começou a ficar deserta, pela retirada de ilustres moradores que não suportariam ver tudo que construíram afogado do dia para a noite. Tia Altina foi uma das primeiras famílias que deixaram a ilha. Como se não bastasse a história da enchente, recentemente descobriram o namoro já enraizado de Isabel e Maurílio. Deram-se por vencidos e os dois casariam no povoado, mesmo contrariando toda a família. A ilha perdia com Tia Altina o que as manhãs perdem quando não cantam os passarinhos, quando o dia surge, mas o sol fica envolto por espessas camadas de nuvens. O brilho, os recadinhos, a organização das festas, o fervor da sua fé, o carisma com que lidava com cada indivíduo, o trato doce e amável com que dedicava a toda sorte de gente, e principalmente o ritual mágico dos beijinhos lançados a esmo. Mudou Tia Altina, com ela se foram as festas, a alegria. Levaram um saco de milho, uns trapos, poucos esquisitos móveis, suas plantas dentro das velhas latas, cachorros aos milhares, galinhas às dezenas, seus filhos, seus pertences, sua Bíblia e o livro de capa preta. Mas também foram com ela as lembranças, as reminiscências, as saudades, porque junto com as bugigangas e badulaques e coisas velhas, vão as coisas do coração. Não é possível descrever a dor que lhe veio ao peito abandonar a humilde tapera de tantos anos, o grande terreiro, grandes casamentos, belos bailes, lindas festas, São João, São Pedro, Santo Antônio, a fogueira assando as mandiocas e batatas doces, a roda de amigo a contar os casos, a conversa no banquinho de madeira com o velho pai, o giral onde a mãe ensinara a lavar as roupas, a festa dos santos reis, os terços. A dor miserável. Por que perdemos tudo o que é bom, tudo o que queremos de bom? Imagine essa dor de Tia Altina acrescentada pela dor de todos os outros que se foram em seguida. Zé Pedro e Joana também vieram na comitiva de Tia Altina, porém, não tardariam no povoado. Zé Pedro arrumou colocação na fazenda Capinzal, só não sabia se ia lidar com gado, se capataz, se roceiro, se meeiro. O que fosse, estava pronto. Se desse com os burros na água ia tentar a sorte no povoado, noutra fazenda por perto. Sua grande real ilusão era a comitiva. Cismava ora a imaginar devaneios. Um repouso da labuta e pegava a sonhar com o transporte do gado pelo sertão afora. O berrante, o estalar do chicote fazendo eco pelos grotões, o cavalo baio, a tropa, o som da viola no cair da noite, a reis desgarrada, o jumento chucro, a pionada em derredor da fogueira contar casos, a rede aparelhada no meio do mato, o café quentinho, o arroz carreteiro, o aboiar plangente naquele estradão deserto, a poeira vermelha que fica lá atrás, o arrebol no final do dia, os banhos de riacho, as currutelas. Ah! Se não fosse aquela mulher e o filho querido! Seu Caspitrano seguiu-os. Em desavenças constantes com a mulher, Caroline acabou por abandoná-la. Partiu na calada da noite, deixando para sua esposa míseros 100 contos de réis, e a certeza de que estava tão falido como qualquer um daqueles sertanejos. Seu parco dinheiro acabou tão logo chegou ao povoado. Não tardou para que uma vida de luxo e abastança se convertesse para o caos da miséria, da mendicância. Sua amada não obteve maior sorte, voltou para o que era, voltou para os braços da noite, aqui mesmo, pertinho, do povoado. Seu corpo está de novo à mercê do dinheiro e dos prazeres dos outros. Sua índole não manchou mais do que estava. Embora portadora de uma beleza imensurável, seu caráter e seu comportamento são como o interior dos jazigos, só podridão. Por esse tempo também se foi a família dos Bernardes. Seu Ambrósio Brandão Bernardes, sua esposa e sua filha Rita Brandão Bernardes. Foram-se às pressas casar a filha com o tal valente Tobias. Prenha de tantos meses.
Rita jurava ser o filho do tal Tobias, embora ele mesmo não confessasse a paternidade. Não teve jeito pro valentão, casou-se na cidade, assumiu o filho do outro, e batizou-o com o nome de Tobias Vicente Filho. Sem mais, sem menos. Mulher manda, valentão cumpre. Tornou-se caixeiro viajante. De tantos em tantos meses está cá em casa para trazer o sustento da família. A mulher senhora Rita Bernardes sempre a cuidar dos afazeres, e do eterno namorico com o Vicente que agora anda mais no povoado que na lide do trabalho. Oportunava-se das vindas de Maurílio à casa de tia Altina cujo vinha visitar a noiva Isabel. Gastava um cadinho de tempo lá com a tia, conversando umas coisas sem nexo, depois, esgueirava-se até a casa de Rita, e à noite, o cabaré da Madame Caroline. Ele, vassalo dos prazeres carnais, tem ambas as mulheres. Rita, o marido e ele. Caroline, ele e os outros. Quis o destino assim, ninguém é de ninguém. Não foram poucas as vezes que seu João e Dona Angélica insistiram para que Vicente fosse estudar junto com o tio Dr. Velasquez. Debalde argumentaram 1000 profecias de abastança, futuro profícuo. Que nada, dizia ele ser tontice dos pais, rabugices. Queria estar assim, uns dias a cuidar de suas plantinhas na horta, outros, sem fazer coisa alguma, quem sabe a pesca, o rio. O certo é que sua ida para a capital acabou desfalecendo quando souberam da vinda do tio Dr. Velasquez para fazer parte do corpo administrativo do povoado. Na verdade acharam-lhe os poderosos de expurgá-lo do meio. Nada mais benevolente que presenteá-lo com um posto junto aos seus, tão amados, tão queridos. Aqui poderia morrerem-lhe os últimos dias de sua existência. Um amanuense, velho, esquecido. Por detrás de alguma escrivaninha, a despachar coisas vis, inoportunas, mesquinhas. Tanto fez para esquivar-se dos entes e pois que no fim dos tempos acharam por avizinhá-los, ainda mais numa cidadela no centro do esquecimento, às margens de um infecundo progresso. Pobre Velasquez, antes o jazigo e o silêncio dos mortos, que a comitiva de parentes a receber-lhe na estação férrea. Antes uma eternidade do anonimato que qualquer outra possibilidade que o fizesse conhecido daquela gente, a sua gente. Aos poucos, humildemente, se mudaram quase todos para o povoado. Doutor Oscar, seu Jeremias, seu Zé Pesqueira, Zé da Barraca, seu Galdino, seu Gustavo, seu Sicondino e Dona Maria Pretinha, Tibira e Dona Amélia, Dona Nice e seus pestinhas, os Ramires, seu Natalino. Deixavam para trás todos estes não apenas suas terras, seus pertences. Deixavam suas histórias, suas vidas. Dali para frente, a ilha seria ironicamente um divisor de águas. Antes e depois. Dali para frente todos os dias de suas vidas sempre haverá uma frase que os torna inseparáveis. Lá na ilha. Era assim. Lá na ilha mamãe fazia assim. Lá na ilha gente, lá na ilha havia tanto, lá na ilha. E o seu Clemêncio, aquele do caderninho de capa amarela, deu com os juízos n'água. Não que lhe faltassem vendas, pois já lhe abastava o que havia cobrado em duplicidade. Uma doidera desconexa tomou-lhe feição. Passava a noite toda indo e vindo para o outro lado do rio, de uma barranca a outra, levando pedidos que só ele no interior de sua mente escutava pedir. Corria para o caderninho, inventava nomes, anotava várias vezes, fazia contas. Ó! Mué! Escuto! Vela! Pegava da canoa, remava até a outra margem, deixava a vela, voltava, anotava o pedido, escutava outra voz. Fumo! Fumo de corda! O juízo cobrou-lhe com a falta de juízo o que sem juízo cobrou dos outros. Capítulo 12. Reminiscências. A tarde ardia em fogo. As grandes labaredas do sol chamuscavam a terra com volúpia e vivacidade. Nos arvoredos as ressequidas cigarras entoavam uma triste e monótona melodia, só interrompida vez em quando. Seu João, Dona Angélica, Maria e Emílio foram os últimos a deixarem a ilha. Cada um tinha motivos demais para partir, mas cada um tinha apegos demais que os impeliam a ficar. O grosso da cacaria já se havia ido há dias. Restaram coisas pequenas, sentimentais, que mal enchiam 2 carroças. Seu João estava pronto,
mas antes passaria no roçado para quem sabe levar alguma fartura que houvesse por lá. Mentira, que todos perceberam e cumpliciaram. Chegaram. Era de sorrir à toa e encher os olhos de júbilo ver os machiches gordinhos, esparramados pelo chão, verdinhos, inchadinhos. O feijão guandu enfileirado, dava sombra gostosa, por debaixo deles uma areia branca, fina, limpinha, dava gosto pisar, refrescava a sola do pé. Adiante uma ninhada de melancias, de abóboras, abobrinhas, roliças, atoladas no solo, em todos os lugares se via elas. O mandiocal, o milharal, o arrozal, tudo ali, viçoso, aos montes. Seu João passava-lhes as mãos, como que se acariciasse seus filhos. A grande mata ao lado, o riachinho lá embaixo, a lagoa cá mais perto, o rio lá no fundo, tudo lindo, mas uma mágoa desbotava tudo, uma saudade dorida que contaminava toda a plantação. Demorou-se mais um pouco, olhando estático seu roçado. Ainda pode ver em devaneio seus filhos pequenos carregando a enxadinha nas costas, as filhas que lhe traziam de comer ao meio-dia, o cão amigo que lhe acompanhava sempre. Ah! Quantas caçadas! Ali mesmo fez vítimas, inúmeras iambus, codornas, jaós, asas brancas, catetos, tatus, cervos, capivaras, antas, ali tudo, ali, nada. Tão bons tempos, não poderão voltar nunca mais. Nunca mais o alegrar-se com a chuva, nunca mais o rir-se dos primeiros pendões do milho, nunca mais gabar-se da raiz dantesca da mandioca, nunca mais. Com muito esforço e sofreguidão aproximou-se do seu velho tronco de jatobá, de onde lançava sua última pitada, riu-se dos amigos pernilongos, riu-se de novo, depois chorou baixinho, uma lágrima que não se vê, chorou porque tantas vezes viu o chão rasgado em sequidão, porque tantas vezes as águas consumiram seus frutos. Quisera o destino que seus olhos contemplassem tanta fartura. Tirou por instantes o chapéu de palha, olhou aos céus, e saiu. Acompanhou-lhe os outros que nada disseram, em silêncio, absortos, melancólicos. Aos poucos iam-se passando todos os sítios. Esquecidos, vazios, assombrosos. Uma solidão medonha os recobriam, todas as vidas foram-lhe ceifadas, exceto um ou outro pássaro que saltitava lá no fundo dos pomares. Visitavam a esmo, uma casa. Seu Bastião morava aqui, Dona Dalva ali, seu Otacílio no outro. Aquelas todas choupanas abandonadas davam a impressão de que uma peste havia dizimado-os a todos, pois tudo jazia no silêncio, na calmaria. Meu amigo Malaquias, que bom que não estás entre nós! Exclamou Dona Angélica aproximando-se da escolinha. Não pôde deixar de lembrar do amigo velho Malaquias, zelador querido da escola, da capelinha. Difícil não vê-lo ali, deitado na sua rede, tranquilo, sereno. Difícil era não lembrar de seus ataques de epilepsia, de sua morte tão horrenda, ali mesmo naqueles balaústres. Aproximou-se Dona Angélica da sal-escolinha. A sós abriu a porta, vagarosamente, enquanto lá fora num pequeno balanço Maria ninava Emílio. O rangido da porta anunciou a chegada da professora. Umas partículas de poeira, surgidas das frestas, ficaram suspensas no ar tornando o ambiente um tanto quanto ofuscado. Sentou-se à mesa Dona Angélica. Observou os bancos de madeira, toscos, solitários, cabisbaixos. Quis fazer a chamada, para conferir quem estava ali, mas uma lágrima ficou presa entre a garganta impedindo-a. Tantas vezes professora, tantas vezes seria ainda mais. Não suportou a saudade. Imaginou-se ali com todos os seus meninos, e todos vieram lhe abraçar, correndo com seus terninhos paupérrimos, as chinelas às metades, e lhe diziam professora, professora, e Dona Angélica abraçou a todos, e beijou seus rostinhos, acariciou suas bochechas, tomou-lhes a lição. Jaiminho. 2 mais 2. 4. Ah! Que saudade, que lembranças, que reminiscências! Uma mãe não suporta perder um único filho, quanto mais uma sala cheia deles, mal consegue afastar-se deles por alguns falhos dias, ainda mais perdê-los todos para sempre. E por falar em perda, uma delas ainda era maior. Irene. Irene. Aquelas esburacadas paredes formavam um mundo em que professora e alunos se completavam numa necessidade recíproca.
ela desejosa de ensinar os seus conhecimentos, eles, de absorvê-los. Uma pequena cartilha ficará sobre o móvel, cuja fora folheada com o desvelo de quem toca a face de uma criança. As primeiras lições, a tarefa simplesinha. Pela letra, e pela ausência das obrigações, constatou ser do Cicinho, o Peralta. Que saudades de suas malvadezas! Continuou a folhear a cartilha. No final, na última página, no lugar onde deveria estar feito o dever de casa, uma anotação, uma frase que a fez cair de vez em prantos. Professora Angélica, minha fortaleza, minha vida. Amo você. Quis tanto abraçar o Peste, mas onde? Onde o Peste? Onde Irene? Onde seus eternos alunos? Também chorou Dona Angélica, não as últimas lágrimas, mas as primeiras de uma incontável legião de tantas outras que viriam cada vez que lhe sorrisse um pequenino. Saiu. Deixou para sempre sua escolinha. À tardinha os esperavam na barranca para o baldeio Zé Pedro e Maurílio. Tão logo chegaram, viram as carroças se aproximando. Vinham seu João e Dona Angélica tagarelando alguma saudade, relembramentos inevitáveis. Já do outro lado do rio, choraram uma última lágrima. Na ilha um vulto acenava-lhes as mãos num gesto de adeus. Era o Preto. Fim.